Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler alguns versos. E eu quero falar sobre prevalecendo como vaso de barro em dias difíceis. Não preciso mencionar muitas coisas em relação ao que tem acontecido, nesse sentido da dificuldade em que nós estamos passando realmente nesses dias. Mas não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. E o propósito de Deus é esse, que nós venhamos a prevalecer, porque é prevalecendo que nós somos transformados, que nós somos mudados. E aqui em 2 Coríntios capítulo 4, eu coloquei aí nos slides, do versículo 7 ao 11, está aí no telão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 11. Fica aí, no 7 ao 11, mas eu queria ler apenas um verso, o primeiro verso, 2 Coríntios capítulo 4, perdão, 2 Coríntios capítulo 4, do 7 ao 11, mas o primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, o apóstolo Paulo escrevendo a nós, não desfalecendo, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se oculta, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aí entra o verso, ele está falando aqui sobre a glória, né? O poder do Evangelho, a vida de Deus que recebemos pela sua maravilhosa graça. É isso que o apóstolo está dizendo. Esse é o tesouro, né, que ele está dizendo, que todo que crê recebe, e que nós não devemos nos envergonhar. Aí no verso 6 ele diz assim: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Da glória de Deus na face de Cristo. Cristo manifestou a glória de Deus, e todo aquele que crê em Cristo, automaticamente dentro dele, a glória de Deus é estabelecida. Esse é o tesouro. Aí no verso 7, que é o texto que eu coloquei aqui, do 7 ao 11, diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aí o verso 12, ele diz assim: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas, verso 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, a maravilhosa graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, querido?
Você pode exaltar e engrandecer a glória de Deus que foi estampada na face de Cristo. E pelo fato de eu acreditar e você acreditar, eu e você podemos viver esses dias convictos de que o melhor está por vir, porque Ele vem para os seus, vem para os filhos, vem para os que creem, Ele vem. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, e assim como nós que estamos aqui servindo ao Senhor, para que essas imagens e essa palavra chegue aí na sua casa, na televisão, gostaria que você levantasse um clamor por nós que estamos aqui, por isso que está acontecendo, sabe, essa transmissão, o áudio. Repreenda toda a ação do diabo, querido. Nós precisamos depender do Senhor realmente, porque é dependendo dEle que a vida dEle flui através de nós, e todos reconhecem que é Ele que está no meio, é Ele que opera, é Ele que realiza, é Ele que edita, é Ele que ilumina, é Ele que dá capacidade para nós podermos permanecer em meio a qualquer circunstância ou qualquer situação. Fecha seus olhos, curva a sua fronte e eleve a sua voz ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque a tua glória estampada na face de Cristo veio habitar dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do diabo que queira intervir e atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós, apesar de nós. Pai, colocamos a vida do Gabriel, do Tiago, colocamos a vida dos discipuladores que estão aqui comigo. Pai, nós colocamos, ó Deus, tudo que temos construído, ó Deus, edificado nesse tempo, para que os irmãos possam ser abençoados, para que outros que ainda não chegaram se acheguem, para que todos esses que estão me vendo hoje, agora, trazidos pelo Senhor nessa manhã, a sua presença, possam receber vida, e vida em abundância, porque o Senhor é aquele que opera o querer e o realizar, e eles estão aqui, ó Deus amado, para receber do grande amor que lá na cruz o Senhor já derramou. Nós rendemos a Ti a nossa dependência, nós rendemos a Ti as nossas ações de graça, por causa da Sua maravilhosa graça. Estamos aqui, fala conosco nessa manhã, porque rendemos o nosso coração para receber vida, e vida abundante que o Senhor nos promete, através da cruz do Calvário, através da ceia, que logo mais estaremos participando. Pedimos e cremos em nome de Jesus. Diga amém se você acredita, e diga eu recebo se você crê naquilo que Ele já te deu. Pode se sentar, tenha reverência ao Senhor, como eu tenho dito. Irmãos, eu gostaria de falar sobre isso, prevalecendo como vaso de barro em dias difíceis. Estamos vivendo realmente dias complicados, né? Essa questão de não estarmos presencialmente, mesmo com o distanciamento, mesmo com todas as restrições, ainda a nossa cidade não foi aprovada a voltarmos. E não vejo a hora, né? Peço para que você ore, né? Você que tenha o seu tempo com Deus. Eu creio que muitos que estão nos assistindo têm o seu tempo devocional, o seu tempo diário. Clame ao Senhor para que caia por terra essa entidade demoníaca, para que haja entre nós realmente o mover de Deus e possamos voltar a nos reunir. Agora, isso tudo não é nada novo, porque a própria palavra de Deus diz que nós passaríamos por esses tempos, por esses dias. Lá em Lucas capítulo 21, do 11 ao 13, não vou ler porque a gente quer ganhar tempo, mas você pode abrir aí enquanto eu estou falando. Lucas capítulo 21, do versículo 11 ao 13, diz que nós passaríamos por guerra sobre guerra, epidemias, né? Haveria realmente muitas coisas acontecendo, mas não é um fim ainda, é só o princípio das dores. E uma das coisas que Lucas também diz, ele diz que tudo isso que está acontecendo é para que nós, eu e você, venha a fazer com que o nosso testemunho cresça ainda mais.
Ele diz: isto vos acontecerá para vos dar testemunho, para que vos dei testemunhos. Ou seja, para que ao falar da glória de Deus estampada na face de Cristo, isso realmente produza poder de Deus para a salvação. Acreditamos que o Senhor está nos formando, nos treinando para descansarmos nele e sairmos vencedores diante de tudo que está acontecendo. Filho, ei, alô, eu e você estamos sendo treinados por Deus. Treinados por Deus para que possamos prevalecer como vaso de barro nesses dias. Estamos sendo treinados por Deus para que o nosso testemunho a favor dele e do seu reino venha a ser manifestado com poder, com experiência, com realidade. Isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando. E como assim, pastor, testemunhar? Testemunhar diante, sabe, do governo mundial, da ordem, que nós falamos alguns domingos atrás, sobre o governo mundial que está sendo estabelecido na face da terra, que alguns dias atrás até já mencionaram que eles anseiam por uma constituição mundial, devido a todo o caos que o mundo está passando. Precisa-se de um governo. E qual é o propósito do governo mundial? É para que alguém assente lá e comande todas as nações, e que todas as nações estejam sujeitas a essa autoridade. E nós sabemos que isso, a Bíblia diz, que quem sentará é o anticristo, é aquele que vem para desfazer, sabe, tudo aquilo que faz parte de Cristo. Porque o diabo, ele não questiona a questão de Deus, né? As coisas espirituais, muitas vezes, ela não dá importância à questão de Deus, mas quando fala de Cristo, aí eles não aceitam. Por quê? Porque a glória de Deus foi estampada em Cristo, e há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já morreu, para que todo aquele que nele crê, não morra mais, mas viva para sempre, não passe pela morte, mas é ressuscitado no grande dia. Agora o diabo não quer de forma alguma que esses se levantem, então ele quer fazer parar. Por que tudo já voltou? Você já parou para pensar? Tudo já voltou, o comércio voltou, sabe, os restaurantes aí, não pode sentar por enquanto, mas daqui a pouco com certeza, com o isolamento, com o distanciamento, sabe, a Europa já está voltando, os hotéis já estão voltando, tudo está voltando, mas a igreja não. A igreja não. Por quê? Porque a igreja é aquilo que resiste ao governo de Satanás. A igreja é aquela que levanta contra toda a obra do inferno, do diabo. Ela desfaz, através da fé, através do poder do nome de Jesus, toda a obra do diabo. Por isso temos o encargo de edificarmos uma igreja de vencedores. Cremos que o Senhor Jesus nos escolheu para estabelecermos o seu reino, hoje invisível, mas real. E real aonde? No interior. Porque o reino de Deus já existe dentro de mim, dentro de você, filho. E como que você sabe que você participa do reino de Deus? Através da justiça, da paz e da alegria. Nesse meio em que nós estamos vivendo, nesses dias difíceis, você tem paz, você se alegra, porque esse é o reino, por enquanto interno, mas ele vem para estabelecer exteriormente, ele vem para governar as nações, com certeza ele virá, e esse reino será estabelecido de uma forma muito abrangente, muito maior ainda. E eu e você estamos aqui na cidade de Araras, estamos aqui na região de Campinas, estamos aqui em São Paulo, e estamos também, e não abrimos também de todas as nações, e todos aguardam a manifestação dos filhos de Deus, para que haja paz entre nós, para que o Senhor realmente venha receber toda a honra, toda a glória, para que o Senhor, para que eu e você possamos entregar ao Senhor, como vencedor,
como vencedor, como aquele que passou pelo treinamento e foi aprovado, como aquele que está sendo treinado para algo que vai além do que você possa imaginar. Mas o Senhor está treinando, capacitando, o Senhor está formando, o Senhor está nos usando através de tudo que Ele tem permitido nesses dias, que é o princípio das dores, mas que Ele vem e que muito melhor será a sua volta. Agora, nós sabemos que uma das figuras de vencedor na palavra de Deus, na Bíblia, é o vaso de barro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, sobre essa questão de nós termos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, eu e você sermos um vaso de barro. Agora, qual é a característica? Quais são as características desses que são vasos de barro? Desses que são vasos de barro. Quem são esses vasos de barro diante de Deus? Quem são esses? Quais são as características desses vasos? Porque ele aqui, ele dá algumas características desses vasos. E eu gostaria de falar sobre isso nessa manhã. Porque eu e você, se não estamos encaixados dentro desse perfil de Deus, diante do que Deus tem permitido acontecer, precisamos responder a Deus nesse tempo. Porque é o treinamento, é o Senhor que está por trás. Eu sei que é o diabo que está aí resistindo, ele continua resistindo, ele continua matando, roubando, destruindo. Mas o diabo não faz nada, a não ser que Deus permita. A não ser que Deus permita. Nós não cremos que foi Deus que está trazendo juízo, como algumas igrejas estão ensinando, que é juízo de Deus, o coronavírus. Não é. O coronavírus é consequência do pecado. Porque o diabo, ele se alimenta do pecado. E ele tem o propósito de matar, roubar e destruir. O diabo quer impedir com que as pessoas sejam capacitadas por Deus para desfazer as obras que Ele tem feito nos nossos dias. Agora, quais são essas características? Então eu coloquei algumas aqui. Em primeiro lugar, o vaso de barro é facilmente quebrado. Quebrado. Está aqui no verso 7. Pode passar mais um aí. O vaso de barro é facilmente quebrado. O versículo 7 aqui que eu li, o apóstolo diz assim: temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual que é esse tesouro aqui? É a glória de Deus estampada na face de Cristo, filho. Hoje eu e você vamos comer do pão e beber do cálice. Comer do pão e beber do cálice é comer do Senhor Jesus, que traz vida em abundância, para renovar as nossas forças, para nos curar de toda a enfermidade, para nos fazer lembrar de que todos os nossos pecados já foram perdoados, de que não há mais nenhuma condenação, porque na cruz do Calvário, no madeiro, Ele anulou toda a condenação que era contra nós, e o fato de nós crermos nele, nós recebemos por sua maravilhosa graça. Agora, a primeira característica é que os vasos de barro é facilmente quebrado. Muitas vezes, eu e você temos o conceito, sabe, o conceito humano, né? Não é espiritual, não é o de Deus, porque Deus, ele vai contra todo o conceito humano. Deus, Ele vai além de toda a sabedoria humana, porque o conceito humano, muitas vezes, ele nos ensina que um vaso vencedor é um vaso forte, é um vaso de aço. Sabe, muitas vezes o homem, ele ensina que aqueles que prevalecem são aqueles que são entendidos, são aqueles que são, sabe, graduados, são aqueles que têm muitos diplomas. Eu não estou dizendo que isso não seja bom, mas a partir do momento que tudo isso ocupe o primeiro lugar da sua vida, não é de Deus, porque Deus não age assim. Mas o conceito humano é assim. Então muitas vezes o conceito humano diz que o vencedor, sabe, é aquele que possui todas essas coisas. Mas para Deus não. Para Deus não.
para o Senhor, querido. O vencedor é um vaso de barro. É um vaso de barro. Por quê? Porque o barro é frágil. Qualquer coisa quebra o barro. Quebra o barro. E o alvo de Deus, filho e filha, nesse tempo de pandemia, de isolamento, sabe, esse tempo onde Ele nos separou para nossa casa, para nossa família, sabe, e disse para nós, cuidado, né? Repreenda sim, sabe, eleve a sua voz sim, creia sim, mas ao mesmo tempo que Ele está nos treinando para isso, o propósito principal dEle, na minha vida e na sua vida, é nos quebrar, esse é o alvo de Deus para esses dias. Na verdade, todos os materiais, dependendo do tempo e do processo, poderá ser quebrado, mas a grande vantagem de ser um vaso de barro, é que ele quebra mais rápido. O vaso de barro, ele não oferece resistência, ele é frágil. Agora a minha pergunta para você nesses dias, você tem sido frágil para com o Senhor? E forte, convicto para Satanás? Você tem sido frágil para com o Senhor? E tem sido convicto na sua fé contra o diabo e as suas intenções malignas? Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos fazer quebrar. Agora, o contrário do barro é o inox, né? Eu acredito que o Senhor nesse tempo, Ele está definindo os materiais que os seus filhos manifestam. O contrário do barro é o inox, né? E o inox não quebra, sabe? E infelizmente, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de treinamento, porque o Senhor está nos treinando para que nós possamos prevalecer, permanecer, né? Para que nós possamos sermos despertados do sono espiritual, como eu disse a semana passada, através do Espírito que me inspirou a falar. Mas nesse tempo, muitas vezes, o que nós estamos manifestando não é barro, às vezes é inox. Tem muitos que é como o vaso de inox. E o vaso de inox, como que é? Ele é difícil de quebrar, filho. É difícil de reconhecer que precisa, que necessita, sabe, de abrir a boca em oração e dizer: Senhor, está difícil, mas eu creio. Senhor, está difícil, mas eu vou. Senhor, está difícil, mas eu vou, Pai, eu vou sentar na mesa, eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice, eu vou crer. Aleluia, aleluia, aleluia. O vaso de inox, muitas vezes, querido, ele se arrebenta todo, ele apanha, ele sofre, mas ele não se quebra. Não há glória diante de Deus em ser um vaso forte e resistente. Deus simplesmente diz: tá bom, você quer ser assim? Então seja, faça do jeito que você quiser. Deus quer nos quebrar e nos transformar em vasos úteis na sua mão. O propósito da minha salvação e da sua salvação é para que nós sejamos úteis ao Senhor, para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual Ele nos escolheu e tem nos capacitado, para que nós possamos sermos úteis, principalmente nesse tempo, onde muitos necessitam, esperam. Nós vemos na palavra de Deus, os grandes homens de Deus na Bíblia, eles foram homens que eram facilmente quebrados por Deus, quebrados. O apóstolo Paulo mesmo é um desses, Davi, Abraão, Jacó, sabe, muitos profetas do velho, sabe, profetas do novo, sabe, os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos. Nós estamos aqui mantendo o testemunho dos apóstolos. Eram homens frágeis, sabe, facilmente quebráveis. Eram esses que realmente, sabe, qualquer coisinha já se derramavam, se derretiam na presença de Deus, reconhecendo Ele, necessitados dEle, ansiosos pela sua grandeza, pela sua manifestação. Agora, dessa maneira,
quebramos e a glória se manifesta. A segunda característica, o vaso de barro, quando quebrado, manifesta o tesouro. Não é só quebrar, né? Porque muitas vezes, querido, muitas vezes a alma, ela quer ser o espírito, e a pessoa vive em função das suas emoções, até chora, até se arrepia, mas não flui nada de dentro para fora, sabe, não manifesta nada do Senhor, através da conduta, através da obediência, através da oração, da adoração. Por quê? Porque é só a base da alma, das emoções. Agora, os verdadeiros vencedores, que reconhecem que são frágeis, porque são barros, e o oleiro, o grande oleiro, ele pode manusear, ele pode fazer, ele pode, assim como Jeremias viu lá o Senhor, né, na olaria, e ele estava na roda lá onde fazia os barros. E aí Jeremias capítulo 17 diz que o Senhor, por um descuido, o vaso foi destruído, mas logo em seguida ele refez e fez um outro mais bonito ainda. Você vê a mão do Senhor nos nossos dias? Você vê o Senhor nesses dias ou não, querido? Ou não? Mas qual o propósito do Senhor nesses dias? É te fazer quebrar para quê? Para você chorar? Para você, sabe, ficar triste? Não, é para você manifestar a glória, é para você manifestar o tesouro. E por que que o apóstolo, a Bíblia, ela é esplêndida, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Aqui o apóstolo Paulo está usando um sistema de ensino, para que todos aqueles que viessem a ler, entendessem a palavra. E nessa época, hoje acredito que não mais, mas nessa época, filho, os vasos, eles, principalmente os vasos de barro, eles não chamavam atenção, eram coisas simples, não havia beleza nenhuma nesses vasos. Por quê? Porque eles não atraíam ninguém, porque eram vasos de barro apenas. Mas muitas vezes, grandes tesouros eram escondidos dentro deles. Se você for conhecer um pouquinho a história, reis, sabe, pessoas escondiam tesouros dentro desse vaso, e quando o vaso era quebrado, então finalmente o tesouro aparecia, e as pessoas ficavam impactadas por aquilo que estava dentro de algo que não tinha beleza, algo que não tinha valor, algo que ninguém dava nada. Sabe por que que muitos ainda não têm manifestado a glória do Senhor em sua vida, filho? Sabe por que que o Senhor permite tudo isso acontecer? Para que nós como filhos possamos ser treinados e transformados à imagem e à semelhança. Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós ainda não manifestamos a sua glória, porque ainda não fomos devidamente quebrados pelo Senhor. Ainda estamos inteiros. Ainda permanecemos com dura cerviz, como diz uma expressão da palavra de Deus. Por mais que tudo aconteça, com o propósito de nos formar, de nos quebrantar, sabe, de fazermos reconhecer que Ele é tudo que nós temos, nós permanecemos da mesma maneira. E eu creio que o Senhor não se alegra com isso não. O Espírito Santo de Deus, o sacrifício que hoje, daqui a pouco nós estaremos celebrando, o memorial que o Senhor estabeleceu, para nós trazermos a memória, o que nos dá esperança, memorial da nova aliança. O Senhor sofreu tudo isso, pagou um alto preço, para nós vivermos assim? Não, é para que nós possamos ter alegria e prazer. Agora, como que Deus opera esse processo? Não tenho muito tempo hoje. Como que Deus opera esse processo? Né? Qual o processo que o Senhor utiliza para nos quebrar? Eu coloquei alguns aí, dentro aqui do versículo 8, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Qual o processo que o Senhor utiliza para nos quebrar? Aí ele coloca aqui: atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo, ele diz aqui,
né? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O primeiro meio que o Senhor usa para nos quebrantar é através das tribulações. Pergunta para o seu cônjuge, aí, para o seu filho, para o seu amigo que está aí assistindo hoje, né? Acordou mais cedo. Pergunta para ele: você tem passado por tribulações? E o que é tribulação, Alessandra? Tribulação é pressão. Tribulação é pressão, filha. Tribulação é pressão. E a nossa vida, nos dias atuais, o que nós temos mais hoje? Pressão. Eu conheço professores da rede escolar aí, né? Minha filha está no grupo escolar, né? Está estudando. E diante da pandemia aí, né? O Ministério da Saúde tem pressionado os professores. Por quê? Porque eles tiveram que reaprender a lecionar e agora tem que responder ao ministério. Então é pressão. Sabe, tribulação é pressão. Pressão para crescer, pressão financeira, né? Está vindo aí a crise agora financeira, pressão para tomar decisão, pressão para fazer mudança, pressão muitas vezes, sabe, para exercer o chamado, o ministério, o propósito pelo qual Deus nos criou, pressão para liderar. Mas o alvo de Deus, você pode ter certeza absoluta, não é, sabe, te pressionar. O propósito de Deus, sabe, não é trazer tribulação. O apóstolo Paulo aqui, ele é muito realista no que ele está dizendo, porque se tem alguém que foi atribulado, né, que passou por tribulações, foi ele. Mas o propósito de Deus não é a tribulação. O alvo de Deus, sabe, não é trazer angústia para você, não. Mas Ele permite, Ele autoriza, através do treinamento. Para quê? Para que nós possamos ser formados à imagem e à semelhança do Cordeiro, do propósito pelo qual o Senhor nos escolheu. Paulo, com certeza, ele foi um dos mais atribulados de toda a palavra de Deus, mas isso não trouxe angústia. Ele não era angustiado. Por isso que ele diz: nós somos atribulados, porém não angustiados. Aí ele continua dizendo: perplexo, que é o outro ponto, perplexo, porém não desanimados. Pastor Kleber, perplexo, porém não desanimados. Querido, quero perguntar para você: o que é perplexidade? Você sabe o que é perplexidade? É quando cai o queixo. É quando você está diante de uma situação em que você fala: meu Deus do céu, o que é isso? Você ficou perplexo. Sabe, é aquela experiência que eu e você passamos, sabe, aonde o nosso queixo cai e você fica: como assim? E eu vou te falar uma coisa: essa pandemia, esse coronavírus, sabe, essa crise que a humanidade toda está passando, é algo que nos trouxe o quê? Perplexidade. Estamos, sabe, diante de algo que realmente, sabe, é surpreendente, mas é Deus formando a gente, para que nós possamos prevalecer como vasos de barro. E quando isso acontece, sabe, o que mais pode tornar-nos perplexos? Porque diante do que estamos passando, algo que pode nos tornar perplexos é a queda de irmãos na fé, e que infelizmente tem acontecido. Irmãos na fé estão caindo, não acreditando mais, não tendo mais a mesma convicção que tinham antes desses dias começarem a ser reais na nossa vida, reais no que nós estamos vivendo. Queda de irmãos na fé, isso nos traz perplexidade. Homens de Deus voltando a viver independente de Deus. Isso realmente é muito, é de cair o queixo.
sabe, empresas, sabe, estruturas, sabe, coisas tradicionais, décadas, desmoronando. Isso traz perplexidade. Podemos ficar perplexos, porém não podemos desanimar. Não desanimar. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Perplexo, porém não desanimados. Não desanimados, de forma alguma. Nós não podemos desanimar, desistindo da fé do crer, desistindo do agradecer ao Senhor por tudo que nós estamos vivendo e passando. Não podemos, porque a partir do momento em que mesmo em meio à perplexidade, nós não venhamos a desanimar, o que vai acontecer do nosso interior? O tesouro será manifestado, o poder de Deus será liberado, e muitos reconhecerão. Além disso, o apóstolo também diz, né? Ele fala aqui no verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Verso 9, perseguidos, porém não desamparados. Ei, alô, você não foi desamparado, filho. Você pode achar, e realmente há uma certa aparência, mas faz parte do treinamento que Deus resolveu nos testar. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo, mas nós reconhecemos o Senhor entre nós. É privilégio participarmos do que nós estamos vivendo. Mas isso, querido, realmente há uma medida de perseguição. Percebemos a igreja sendo perseguida, não pode se reunir, as nossas células foram para o online, tem células que não estão acontecendo, algumas igrejas em algumas cidades voltaram, mas os irmãos estão em pânico, não voltaram para congregar, não voltaram. Por quê? Porque eles se sentem perseguidos, mas mesmo perseguidos, nós não podemos nos sentir desamparados. Perseguição também é um instrumento de Deus para quebrantar a muita gente, quebrantar a gente, despertar a gente do sono. Sabe, muitos, Deus usa todo tipo de perseguição, mas lembre-se, mesmo em meio à perseguição, você não será desamparado. A outra coisa que o apóstolo Paulo diz, serão abatidos, porém não destruídos, está lá no próximo, abatidos, porém não destruídos, ou seja, quebrantado, mas não ao ponto, sabe, de não ter mais jeito, abatidos, sabe, se tornar abatido não é se tornar derrotado, o abater-se, aumenta e diminui o volume aqui, né? O abater-se não é derrota. Sabe, tem dias que eu e você estamos meio abatidos. É normal. Sabe, tem dias que eu e você passamos por circunstâncias e situações, sabe, que nós ficamos abatidos. Mas não significa que eu estou abatido, estou derrotado. Não. Porque mesmo abatido, eu não desisto, eu não retrocedo, eu não abaixo as armas. Porque eu sei com quem que eu estou lutando, com quem eu estou brigando. Eu sei quem é que está comigo, que é muito mais forte do que nós podemos imaginar. E por último, né, o apóstolo, ele diz, né, ele faz o resumo de tudo, de todas essas atribulações, e ele diz, morrendo para que outros tenham vida. Está aí, vencedor é aquele que entra na experiência da morte, para que outros tenham vida. Qual é o propósito principal desses dias de pandemia? É nos levar a entrar na morte. É nos levar a desmoronar todos os nossos conceitos humanos, sabe, de progresso, de prosperidade. Não que a gente não deva planejar, sonhar, é claro que sim, mas esse não é o alvo principal. Esse não é o principal motivo da nossa existência. Por quê? Porque nós já morremos. Porque é Cristo que vive através de nós. A partir do momento em que nós entramos na morte. E por que nós devemos entrar na morte? Para que outros tenham vida. Filho, ei, você que está me ouvindo aí na sua casa, aí no seu carro, aí, sabe, na sua sala,
no seu quarto, não sei aonde que você está me vendo. Ei, o propósito desses dias é para que você entre na morte, para que todos aqueles que você conhece que estão sofrendo, possam viver também como você vive. Porque a partir do momento que entramos na morte, a vida de Deus é manifestada. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com todo aquele que ama o Senhor e ama a sua vinda. Ele vem para quem? Para quem morreu. Porque os que morreram, jamais eles passarão de novo pela morte. Pelo contrário, eles serão ressuscitados no grande dia. A única maneira de ter vida entrando na morte, a única maneira de alguém receber vida, é alguém se dispondo a morrer por ela. E por último, o terceiro lugar, a terceira característica de alguém, sabe, que permanece como vaso de barro nos dias difíceis, é que o vaso de barro, quando quebrado, ele pode ser refeito. Ele pode ser refeito. E parou aqui, mas parou aí ou não? Parou também. Então volta tudo, por favor. O vaso de barro, quando quebrado, ele pode ser refeito. O verso 7 continua dizendo: tendo porém esse tesouro de vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Filho, o vaso de barro, quando quebrado, ele pode ser refeito. Se não há quebra, se não há anseio de entrar na morte para que outros vivam, eu permanecerei da mesma maneira. Esses dias de pandemia podem ser dias como qualquer outros dias. Eu posso entrar neles e sair deles da mesma maneira. Por quê? Porque eu não me disponho a ser quebrado. Eu não me disponho a ser quebrado. Eu não me disponho a, sabe, realmente perder o anseio de poder viver. Sabe, não ter mais apreço por esse mundo. O vaso de barro, quando quebrado, pode ser refeito. Nesse caso, Deus é diferente dos homens. Os homens, quando um vaso de barro se quebra, a primeira coisa que ele faz é pegar a vassoura e a pá e varrer para os cacos para o lixo, jogar no lixo. Deus não faz assim. Deus, quando vê o vaso quebrado, ele junta os cacos e ele molda novamente. Talvez você tenha vivido tempo de perplexidade em sua vida nesses dias. Sabe, talvez nesses dias você tenha se sentido abatido e quase morrendo espiritualmente, morrendo para a sua família, morrendo para os seus projetos. E se alguém chegasse perto de você e perguntasse: como você está? Talvez a sua resposta seria: estou um caco, estou quebrado. Aleluia! Mas Deus pega esses cacos, junta tudo e faz um vaso muito melhor do que já era. Os dias estão ansiosos pela presença e pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são esses filhos? São aqueles que já não são mais os mesmos, porque eles entraram na morte e Deus fez deles um outro vaso. Que você possa, sabe, experimentar nesses dias do processo pelo qual o Senhor te escolheu, filho. Ele te escolheu. Ele te escolheu para que você, quebrado, sabe, possa manifestar o tesouro. E o tesouro é o evangelho da maravilhosa graça, do favor imerecido, que na cruz Ele já deu para todo aquele que nele crê. Quero chamar os irmãos, né? Ele é aquele que provê todas as coisas. O Senhor é aquele que mesmo, sabe, que falte, Ele permanece, Ele é fiel, Ele é o Deus provedor. Mas Ele não fará, sabe, se realmente eu e você permanecermos da mesma maneira. Permanecemos da mesma maneira. O propósito do Senhor nesses dias é nos treinar. Para quê? Para que nós possamos prevalecer e permanecer como vasos de barro, que passamos pela mão do oleiro e a nossa vida nunca mais voltou a ser a mesma. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Pai, nós te agradecemos
pela tua palavra que foi liberada. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está por trás, como oleiro, que quer nos tornar alguém muito melhor, muito maior, ó Deus, com uma realidade espiritual que vai além até mesmo dos irmãos da igreja primitiva. Que nesses dias, Pai, nós possamos te responder, simplesmente nos quebrantando, simplesmente reconhecendo que mesmo perplexos, nós não seremos abatidos, nós não seremos entristecidos, ó Deus, não seremos angustiados, porque o Senhor é conosco, porque a sua presença é por nós, porque o Senhor flui do nosso interior, para sermos melhores ainda. Que o Senhor nesse tempo possa nos transformar de glória em glória, para que possamos vivenciar e experimentar todo o propósito que lá na cruz do Calvário o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, que essas famílias, essas casas, esses que me ouvem, possam receber agora a abundância da vida que prevalece sobre toda a enfermidade, sobre toda a morte, sobre toda a depressão, sobre toda a angústia. Senhor, mandamos embora agora todo espírito de medo, de pânico, todo espírito contrário àquele que é santo, àquele que é consolo, conforto, sobre a vida de cada um desses que comigo está trazido pelo Senhor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.